E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Ó, espero sinceramente que sim. Faz um tempinho que o professor não gravava, né? O tempo tá corrido, tá um pouquinho complicado, tá? Tô vivendo a fase do pai Uber, né? As crianças estão crescendo, então sempre tem um evento, algum lugar para levar. Mas graças a Deus tudo bem, espero que esteja tudo bem com vocês também. Antes de a gente começar a nossa videoaula de hoje, eu gostaria de fazer um convite, né, para você conhecer o Spotify do professor Fabião. Eu fiz um podcast, né, e está disponível no Spotify. Todo o conteúdo que está no canal do YouTube também está disponível nessa plataforma de áudio. Então, caso você prefira escutar, colocar o fone de ouvido, vai lá, dá uma curtida, é, compartilhe o canal do Spotify também, né, a gente agradece muito. Beleza, pessoal? Bom, e já aproveita e dá uma curtida aqui também, dá um like, dá uma compartilhada nessa videoaula. E lembrando, né, que a gente já está em outubro de 2022, o Enem está batendo na porta, então é hora de dar aquela retomada, dar aquela reforçada nos estudos. E o tema de hoje é com certeza muito, mas muito importante mesmo. Ah, professor, mas que mistério, qual que é o tema de hoje? Nós vamos falar daquele que é considerado o conflito mais sangrento da história da América Latina. Uma guerra que envolveu o Brasil. Esse conflito, em número de mortes, por exemplo, ele só fica atrás da Guerra de Secessão Americana, né, da Guerra Civil Americana, que aconteceu nos Estados Unidos, colocando frente a frente o norte e o sul dos Estados Unidos. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o cardzinho para essa aula também aqui. Tá legal? Bom, hoje então vamos falar do maior conflito da história da América Latina, da América do Sul, que é a Guerra do Paraguai. Uma guerra que colocou em lados opostos Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, curte a vinhetinha, já já a gente volta. Bora! Bom, gente, então começando aqui a nossa aula sobre a Guerra do Paraguai, alguns dados importantes. Então, repetindo, é considerado o maior conflito da história da América Latina. Tá? Começou no dia, segundo alguns historiadores, tá? Para outros, teria começado um pouquinho antes, mas o consenso geral é o dia 13 de dezembro de 1864, né, quando Solano Lopes, o presidente do Paraguai, acabou declarando guerra ao Brasil. E essa guerra ela vai até o dia 1º de março de 1870, justamente quando o Solano Lopes, presidente do Paraguai, é morto por tropas brasileiras. Esse conflito ele envolveu 4 países. De um lado, os países da chamada Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, certo? O número de mortes foi bem alto, né, mas as estimativas elas são muito imprecisas. Estima-se que o Uruguai, por exemplo, tenha 3 mil mortos na guerra, a Argentina por volta de 18 mil, o Brasil por volta de 50 mil mortos. Já o Paraguai é mais difícil ainda, tá? A estimativa ela tem uma variação muito grande dependendo do autor que você está lendo, observando. O número varia, por exemplo, de 25 mil mortos até 300 mil mortos. O consenso geral entre os historiadores, ele considera um número aí aceitável, 150 mil mortos. Independente dessa faixa tão extensa, o número de mortos na guerra foi gigantesco, tá? Bom, então, o maior conflito da história da América Latina, mas quais teriam sido os motivos desse conflito final? Existem várias versões também para a guerra, né? Algumas mais antigas que acabaram já perdendo a importância e uma versão atual. A mais antiga, também conhecida como a versão tradicional, ela considera que a Guerra do Paraguai ela foi fruto da ambição desse cara aqui, ó, né, o presidente do Paraguai, né, um ditador sanguinário, a segunda versão da maior parte dos historiadores, Solano Lopes. Solano Lopes, que ele era o presidente do Paraguai, ele era de uma família muito rica, uma família de latifundiários paraguaia. Antes dele, o pai dele era presidente do Paraguai, aí ele foi para a Europa estudar, visitou a Prússia, por exemplo, e lá ele aprendeu sobre
táticas de guerra, estratégias de guerra. E teria voltado para cá, assumiu a presidência em 1862 e teria colocado em prática aí o seu aprendizado na Europa. Então, nessa visão da história tradicional, a Guerra do Paraguai teve como causa principal as ambições pessoais do Solano Lopes, um ditador sanguinário que queria dominar aqui o sul do Brasil, por exemplo, para que o Paraguai tivesse acesso ao mar, né, dominar territórios na Argentina também. Tá? Então, essa vai ser a visão tradicional. Temos a visão revisionista, né? Essa considera que a guerra foi resultado principalmente da ambição imperialista da Inglaterra. Nessa versão, o Paraguai estaria se desenvolvendo muito industrialmente, se tornando o quê? Uma ameaça ao domínio inglês sobre produtos industrializados aqui na América do Sul. Então, o crescimento industrial seria uma ameaça aos interesses ingleses aqui na América do Sul. E devido a esse crescimento industrial do Paraguai, a Inglaterra ela levou o Brasil, Uruguai e Argentina a, a criarem uma guerra ou a entrarem em guerra contra o Paraguai, devido às suas motivações imperialistas. Essa, essa versão já caiu por terra, é praticamente um mito histórico, tá? Então, a Inglaterra, por interesses imperialistas, teria levado Brasil, Argentina e Uruguai a causar uma guerra contra o Paraguai, que estaria se desenvolvendo muito industrialmente. Na realidade, não. O Paraguai era uma nação bem atrasada, tirando o exército, né, o Solano Lopes, como era um ditador, então ele começou a investir bastante nas forças armadas do Paraguai. Mas a população em geral era miserável, muito pobre, e o país não estava se desenvolvendo industrialmente, não, apenas na questão militar. E vem a versão pós-revisionista, né, uma historiografia mais atual, que reviu, né, a partir de documentos e criou uma nova versão, né, para a Guerra do Paraguai. E nessa versão são levados em conta, né, perdão, vários fatores. Por exemplo, a formação dos países aqui do Cone Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, o Paraguai, o Chile. A própria formação desses países acabou gerando uma série de conflitos políticos, econômicos, territoriais, principalmente. Por exemplo, o Brasil e o Paraguai brigavam por um território a fronteira ainda não estava definida, onde é o atual estado do Mato Grosso do Sul, né? Na época seria só o Mato Grosso, então onde é o atual estado do Mato Grosso do Sul. Essas disputas territoriais entre Brasil e Paraguai teriam levado ao conflito. O Paraguai também disputava terras na Argentina, na fronteira com a Argentina. Então, Argentina e Paraguai também tinham interesses em territórios e as fronteiras ainda não estavam bem definidas. Então, formação dos países do Cone Sul, levando a conflitos políticos, econômicos, territoriais, disputas territoriais na fronteira com o Brasil, na fronteira com a Argentina, mas o motivo principal é principalmente o Rio da Prata. Então, se você observar no mapa, dá uma olhadinha. O Rio da Prata ele dá acesso ao interior do Brasil, por exemplo, chegando até o Mato Grosso. Nessa época, o Brasil não tinha estradas, né, que levavam ao interior do país. Todo o caminho, né, pelo interior era muito precário. Então, o Rio da Prata era uma importante via de acesso para a entrada e saída de mercadorias nesse período. Agora, olha de novo no mapa, imagina a situação do Paraguai. É a única saída do Paraguai em direção ao Oceano Atlântico. Então, o controle do Rio da Prata pelo Brasil, pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Paraguai, principalmente, ajuda a explicar principalmente o surgimento desse conflito conhecido como Guerra do Paraguai. Lembrando, principalmente para o Paraguai, o acesso pelo Rio da Prata era muito importante. Afinal, para o país, era a única saída que levava ao oceano. Então, dá uma olhadinha de novo no mapa, olha só. Bom, apresentados os motivos, lembrando visão tradicional, a culpa foi do Solano Lopes, ditador sanguinário que tinha ambições territoriais aqui na América do Sul, inclusive territórios brasileiros, buscando ali uma saída para o Oceano Atlântico. Visão revisionista, a Inglaterra, a ambição imperialista da Inglaterra, que via no Paraguai uma ameaça aqui na América do Sul, uma ameaça industrial, e a Inglaterra, nessa ambição imperialista, teria levado Brasil, Uruguai e Argentina a iniciarem uma guerra contra o Paraguai,
né, a guerra que teria aí destruído o Paraguai. E a visão pós-revisionista, a visão atual, que considera que a guerra ela foi resultado de um conjunto de fatores, principalmente envolvendo a formação dos países do Cone Sul, da América do Sul, né, que Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Argentina, disputas territoriais, fronteiras indefinidas e a principal motivação da guerra, a entrada, o controle do Rio da Prata, uma importante rota de acesso ao interior do continente e principalmente para o Paraguai, que não tem saída direta para o oceano. Beleza? Bom, continuando aqui no slide, olha só na tela. Sobre o Paraguai ele era governado, né, pelo presidente Solano Lopes. Aí só voltando um pouquinho, o Solano Lopes ele era de uma família muito rica, uma família de latifundiários, né, que usava o governo inclusive para ficar mais rica. Então envolve corrupção e história. O presidente anterior ao Solano Lopes, já comentei sobre isso, era o pai dele. Então, durante o governo do pai, ele foi para a Europa, visitou a Prússia, por exemplo, onde aprendeu sobre táticas militares, estratégias militares e quando assume a presidência, vai investir fortemente, fortemente na modernização do exército paraguaio. Então, o que o Solano Lopes vai fazer? Vai transformar o exército paraguaio na principal força militar aqui da América do Sul, maior, mais forte que a do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Embora industrialmente o Paraguai era um país atrasado, na questão militar, o Solano Lopes ele investiu forte na modernização das forças militares do Paraguai, então era uma grande força. Tá? Bom, então, só lembrando, a população paraguaia era muito pobre, vivia basicamente da agricultura. Em relação ao Uruguai, atenção agora. O Uruguai, durante o governo de Dom João VI, lembrando que em 1808 a família real portuguesa veio para o Brasil. Vou deixar essa aulinha para vocês aqui no card, tá, pessoal? Então, caso vocês tenham interesse em dar uma revisada, a família real portuguesa, devido às invasões napoleônicas na Europa, ela acabou vindo para o Brasil em 1808, o que foi fundamental aí para o nosso processo de independência, por exemplo. Mas durante o governo de Dom João aqui no Brasil, ele estava ainda em território brasileiro, no dia 31 de julho de 1821, o Uruguai, né, que a gente chamava de província cisplatina, foi anexado ao território brasileiro. Tá? Então, o Uruguai ele passou a fazer parte do território brasileiro. O Brasil, que era um Reino Unido ao Portugal e Algarves, e a província cisplatina, atual Uruguai, fazia parte do nosso território. Em 1828, no dia, mais exatamente no dia 27 de agosto de 1828, o governo brasileiro perdeu, durante o governo de Dom Pedro I, perdeu a província cisplatina. Começou uma revolução no Uruguai, na província, com o objetivo de se unir à Argentina. Isso contrariava fortemente os interesses brasileiros, afinal, a entrada do Rio da Prata ficaria fechada. Então, o Brasil, obviamente, interviu na região, né, para evitar a separação, para evitar uma união entre Uruguai e Argentina. A Inglaterra também acabou se envolvendo no conflito, o que levou a um acordo de paz, a um tratado de paz, que criou um novo país na região, o Uruguai. Tá? Então, só lembrando, o Uruguai ele já pertenceu ao território brasileiro e o Brasil, como a gente vai ver na aula de hoje, tinha fortes interesses na região. Lembrando, olha de novo no mapinha, pessoal, a entrada do Rio da Prata, né, que é o grande centro de atenção dessa aula aqui. A gente pode considerar que a Guerra do Paraguai ela vai ter seu início mesmo no Uruguai. O Uruguai, que na sua. Lembrando, o Uruguai já foi território brasileiro, a gente viu agora há pouco. Na política interna, o Uruguai ele tinha dois importantes grupos políticos. Os blancos, que eram adversários do Brasil e eram apoiados por Solano Lopes. Os blancos eles representavam grandes proprietários de terra, os latifundiários em geral, e os colorados, que era o grupo apoiado pelo Brasil. Os colorados que representavam principalmente os grandes comerciantes lá de Montevidéu. Então, internamente, havia uma grande disputa política, né? Uma polarização, está na moda, né? Entre blancos, apoiados por Solano Lopes, e os colorados, apoiados pelo governo brasileiro. E lembrando que o Brasil ele sempre teve interesse na região, principalmente devido à entrada do Rio da Prata, que dava acesso ao interior aqui do nosso país até o Mato Grosso. E uma das intervenções mais importantes aconteceu um pouco antes da guerra ainda, em 1851. Ela é conhecida como Guerra contra Oribe e Rosas.
O presidente argentino, Juan Manuel Rosas, ele uniu-se a um general uruguaio que era do Partido Blanco, chamado Manuel Uribe, e eles tinham um objetivo, né, que contrariava as ideias brasileiras na região, que era uma unificação entre Uruguai e Argentina. De novo, aquela ideia de unir Uruguai e Argentina. O Brasil ele acabou intervindo na situação e evitou. O Rosas, né, o presidente da Argentina, foi derrotado e acabou sendo banido para a Europa, levado numa embarcação inglesa. Essa primeira intervenção em 1851 mostra claramente os interesses brasileiros na região. Em 1863, o líder do Partido Blanco, atenção, Atanásio Cruz Aguirre, então o nome Aguirre aparece, tá pessoal? Então fiquem espertos. Então o líder do Partido Blanco, Atanásio Cruz Aguirre, com o apoio do Solano Lopes, ganhou as eleições no Uruguai. Ou seja, o partido que era adversário do Brasil venceu as eleições no Uruguai. Começa uma guerra civil dentro do Uruguai. De um lado, os seguidores de Aguirre, o Partido Blanco, representava os interesses dos grandes proprietários, apoiados por Solano Lopes, e do outro lado, os colorados, liderados por Venâncio Flores, né, o Partido Colorado, que era apoiado pelo Brasil, em conflito com o Partido Blanco, então uma guerra civil no Uruguai. Obviamente que o Brasil ele tinha interesse nesse conflito, mas, atenção, o presidente do Paraguai, Solano Lopes, já tinha encaminhado uma mensagem do Brasil que não aceitaria nenhuma intervenção no conflito. Será que o Brasil vai atender a mensagem? Acho que não. O governo brasileiro enviou tropas para a região, ali na fronteira do Rio Grande do Sul. 10 embarcações foram encaminhadas por volta de 4.000 homens. Qual que foi a alegação do Brasil para interferir no conflito? O Brasil acusava os blancos no Uruguai de estarem maltratando os brasileiros que viviam na região. Gado dos fazendeiros gaúchos estavam sendo roubados. Então o Brasil ele intervém na região alegando que queria uma indenização aos fazendeiros gaúchos. Na realidade, aos fazendeiros gaúchos, quase que eu engasgo, aos fazendeiros gaúchos, então uma indenização. Na realidade, o governo brasileiro queria evitar que os blancos permanecessem apoiando os colorados aí no conflito. Bom, qual foi o resultado? Os colorados venceram, o Aguirre ele acabou fugindo para o Paraguai. Só que essa intervenção brasileira, com certeza, levaria a uma reação de Solano Lopes. E ela aconteceu, uma retaliação. Como que essa retaliação veio? O Solano Lopes ele mandou aprisionar um navio brasileiro, um navio a vapor chamado Marquês de Olinda, e também prendeu o presidente da província do Mato Grosso, Carneiro Campos. Ele foi preso também junto com o navio Marquês de Olinda. Inclusive, o Carneiro Campos morreu na cadeia lá no Paraguai. O aprisionamento do navio levou o governo brasileiro a declarar estado de guerra contra o Paraguai. Não é declaração de guerra ainda, é tipo um aviso. E a formalização da declaração de guerra veio no dia 27 de janeiro de 1865. O Paraguai já tinha declarado guerra ao Brasil no dia 13 de dezembro de 1864, que muitos historiadores consideram o início aí da Guerra do Paraguai. No dia 26 de dezembro de 1864, então comecinho da guerra ainda, o Paraguai ele começa a invasão do território brasileiro, naquelas terras que eram disputadas entre Brasil e Paraguai. Com cerca ali de 7.700 soldados, né, invadiram aquela região que hoje corresponde ao Mato Grosso do Sul, lembrando que o Mato Grosso do Sul não existia naquela época ainda. Ali por volta de janeiro já, o exército paraguaio já tinha invadido áreas que hoje equivalem a Corumbá, Miranda e Dourados também. No dia 7 de janeiro de 1865, o governo brasileiro lança o decreto 3.371 do Império Brasileiro, que criava, atenção, o Corpo dos Voluntários da Pátria, ou seja, o governo brasileiro convocava voluntários para lutar na Guerra do Paraguai. Entre as promessas, mais tarde viria a promessa de libertação dos escravizados que participassem do conflito. No dia 21 de janeiro de 1865, pelo decreto 3.883 do Império Brasileiro, foi convocada a Guarda Nacional. Lembrando, a Guarda Nacional, criada pelo Padre Feijó durante o período regencial em 1831, guarda essa que deu grande poder aos fazendeiros, aos coronéis do Brasil, ela tinha por volta ali de 440 mil homens. Então era a maior força até do que o exército. Mas pouco mais de 40 mil
membros da Guarda Nacional acabaram participando mesmo do conflito. Fazer parte da Guarda Nacional era mais um status social mesmo, né? Um grau de importância para quem vivia no Brasil na época. Alguns historiadores consideram que a invasão do Mato Grosso teria sido uma estratégia, tipo uma distração de Solano Lopes, cujo principal interesse era a região sul, ali na região do Rio da Prata. Tropas paraguaias foram enviadas em direção ao Rio Grande do Sul e Uruguai, que era o principal destino de Solano. Só que para isso ele teria que atravessar o território argentino. Então o Solano ele pediu uma reunião com o presidente da Argentina, o Mitre, e pediu para passagem por Corrientes. O presidente argentino, que apoiava os colorados, que apoiava o governo brasileiro, obviamente negou a passagem de tropas paraguaias pelo território argentino. O que Solano Lopes fez? Declarou guerra à Argentina e invadiu Corrientes. É o que mostra a determinação do Solano em conquistar a região. Essa declaração de guerra e a invasão de Corrientes levou atenção, no dia 1º de maio de 1865, a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança, uma aliança militar formada por Brasil, Argentina, juntamente com os colorados uruguaios, que já dominavam o governo do Uruguai nessa época. Então foi formalizada no dia 1º de maio de 1865, a Tríplice Aliança, né, a aliança militar Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Em junho de 1865, o exército paraguaio invadiu o Rio Grande do Sul e chegou a ocupar a cidade de Uruguaiana. A ofensiva paraguaia no Rio Grande do Sul e em Correntes foi um grande fracasso. Então, o Paraguai não teve muito sucesso com essas ofensivas na região sul do Brasil, principalmente. As tropas brasileiras reagiram com força, na Argentina também. E o que os paraguaios esperavam? Por exemplo, quando invadiram Corrientes, eles achavam que teriam o apoio da população local, né? Mas foi o contrário. Como os paraguaios saquearam as terras argentinas, saquearam Corrientes, a população local acabou se voltando contra os paraguaios, né? O que acabou dificultando o controle na região. Então as tropas paraguaias elas foram cercadas, né, e forçadas à rendição. Então, essas primeiras tentativas de avanço do Paraguai elas não foram bem sucedidas. Quando essas derrotas começaram a suceder, né, o Paraguai ele vai mudar a estratégia. Ao invés de procurar avançar em terras estrangeiras, ele vai assumir uma posição de defesa. Então ele vai ficar na defensiva na guerra. Para o Brasil, pessoal, atenção. Essa guerra representava um desafio enorme. Por quê? A logística para chegar até a região dos conflitos era muito complicada. Afinal, a estrutura brasileira, né, brasileira, ela era controlada, como é hoje em dia, na parte próxima ao litoral, né? Avançar para o interior do país nessa época era muito complicado mesmo. E então o Brasil vai ter um grande esforço mesmo para chegar até a região. As tropas para chegar no Mato Grosso, por exemplo, demoraram meses até reunir tudo, montar a logística, era muito complicado. Então foi um desafio de logística muito sério para o governo brasileiro na época. No dia 11 de junho de 1865, aconteceu aquela que talvez a batalha mais famosa, né, da Guerra do Paraguai, que é a Batalha do Riachuelo, a Batalha Naval do Riachuelo, um dos afluentes ali na região, onde a Marinha Brasileira foi atacada de surpresa. Só que a Marinha Brasileira era mais poderosa. Enquanto o Exército Paraguai era mais poderoso, mais bem equipado, a Marinha Brasileira era mais poderosa. O Paraguai tinha, na prática, um navio de guerra mesmo apenas. O Brasil tinha 10 navios de guerra. Então, esse ataque no Riachuelo, ele foi à noite, então pegou a Marinha Brasileira de surpresa, mas houve a reação e conseguiram derrotar as forças paraguaias. A Marinha Paraguaia nessa batalha ela foi dizimada, então foi uma derrota marcante para os paraguaios e ela permitiu uma coisa importante. As rotas pelos rios da região elas foram cercadas, então o caminho pelo Rio da Prata ele foi fechado para o Paraguai. É uma derrota muito importante mesmo. No dia 24 de maio de 1866, ocorreu a Batalha de Tuiuti, que é considerada a mais importante, a mais sangrenta de toda a Guerra do Paraguai. Tropas dos aliados e tropas paraguaias se enfrentaram. Né? Os aliados estavam indo em direção à principal fortaleza do Paraguai, que é a fortaleza de Humaitá, e nesse conflito morreram muitos soldados dos dois lados, mas só para a gente ter uma ideia,
das tropas paraguaias morreram 12.000 soldados, né? Então 12.000 mortos paraguaios nesse conflito que foi vencido pelos aliados. No dia 22 de setembro de 1866, houve um revés. Na Batalha de Curupaiti, as tropas paraguaias conseguiram derrotar as tropas dos aliados, principalmente os brasileiros, o que levou ali à morte, segundo as estimativas, entre 4.000 e 9.000 soldados brasileiros e das tropas aliadas nesse conflito. Então foi uma vitória paraguaia importante. Em outubro de 1866, diante da desorganização do conflito, os líderes do exército brasileiro, argentino e uruguai não se entendiam mais. Quem assumiu o controle das tropas brasileiras foi um personagem quase lendário aí para o exército brasileiro, que é o Luiz Alves de Lima e Silva, que recebeu de Dom Pedro II o título de Duque de Caxias. É ele que participou ali da Revolução Farroupilha, né? Acabou organizando ali um acordo, né, para encerrar a revolta. Então, o Duque de Caxias é um personagem muito importante aí na história do Exército Brasileiro. Ele que assumiu o comando das tropas brasileiras. Muitos soldados estavam morrendo de doenças, né? O Paraguai é muito úmido, então doenças como malária, por exemplo, estavam matando os soldados brasileiros. Então houve uma reorganização, né, preocupação com a higiene dos soldados para evitar as mortes causadas por doenças na região, certo? Então, em 1866, por volta de outubro, quem assumiu o comando das tropas brasileiras foi o Duque de Caxias. Essas sucessivas derrotas estavam levando ao esgotamento do Paraguai, das tropas paraguaias, que já estavam cercadas. O principal objetivo agora era Assunção também, mas a principal barreira era a fortaleza de Humaitá. Então, o Duque de Caxias ele usou uma estratégia de cercar a fortaleza, evitando ali o seu contato com a capital, com Assunção. E no dia 25 de julho de 1868, finalmente, né, as tropas aliadas conseguiram tomar a fortaleza de Humaitá, que era a principal barreira ali para a chegada em Assunção. Dezembro de 1868, conhecido na história da guerra como a Dezembrada. Esse mês ele foi marcado por uma série de derrotas paraguaias. Então a guerra já estava assim, caminhando para o final, e em dezembro o Paraguai sofreu uma série de derrotas seguidas, em Tororó, em Havaí, em Lomas Valentinas. Tá? Então o destino da guerra já estava traçado. No dia 1º de janeiro de 1869, as tropas aliadas conseguiram invadir e saquear a cidade de Assunção, né, capital paraguaia. Lembrando que o Solano Lopes, a essa altura do campeonato, já tinha fugido para o norte do país, tentando organizar a resistência. No dia 5 de maio de 1869, a fundição de Ibicuí, onde eram feitas as armas do exército paraguaio, foi destruída pelos aliados. Então foi um golpe aí fatal, fundamental, né, nas pretensões paraguaias de se manter na guerra. No dia 16 de agosto de 1869, atenção agora, aconteceu a Batalha de Acosta Nhu. Nessa batalha, por volta de 20.000 soldados das tropas aliadas, a maioria brasileiros, lutaram contra 6.000 soldados paraguaios. Porém, um detalhe chama atenção. A maioria desses soldados, ou essa tropa paraguaia, era formada por mulheres, crianças e idosos. Um desespero paraguaio no final do conflito, né, tentando resistir. Então, esse conflito, né, aconteceu no dia 16 de agosto, e é em homenagem a ele que o dia 16 de agosto é Dia das Crianças no Paraguai. Bom, Solano Lopes estava no norte e a caçada ao ditador paraguaio teve início. Tá? Ele foi formado no governo provisório, uma espécie de governo fantoche do Brasil no Paraguai, e o Solano tentava organizar a resistência no norte do país. Né? O Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, ele queria encerrar a guerra ali com a conquista de Assunção. Então, para ele, a guerra já tinha terminado. Foi por isso mesmo que ele, o Duque de Caxias, acabou abandonando o comando das tropas brasileiras, ali na segunda metade de 1869, e quem assumiu o controle das tropas brasileiras foi o Conde Dan, né? O Conde, escreve Conde Deu, que era marido da princesa Isabel. Então foi ele que liderou as tropas brasileiras e a caçada ao ditador paraguaio Solano Lopes. A caçada ela vai terminar na Batalha de Cerro Corá, né, em março de 1870, quando o Solano Lopes foi capturado por tropas brasileiras, ele teria reagido e foi morto por um soldado brasileiro. Então a morte do Solano Lopes coloca fim à Guerra do Paraguai em 1870.
Bom, vamos às consequências para os países envolvidos no conflito. Obviamente, né, que o Paraguai foi devastado. O território paraguaio foi o principal palco da guerra. Lembrando que as tropas brasileiras, principalmente as brasileiras, entraram no território em busca de Solano Lopes. O território foi devastado, né? Então a economia paraguaia, a população paraguaia sai arruinada da guerra. Algumas as estimativas elas são muito discrepantes, tá? Alguns historiadores falam em 70% de homens adultos mortos no Paraguai, outros consideram um número um pouco menor. Mas o fato é que boa parte da população paraguaia, inclusive idosos, mulheres e crianças, foi dizimada na guerra. Tá? Então, o Paraguai foi quem sofreu as principais consequências do conflito. A Argentina acabou consolidando seu território naquelas regiões que eram disputadas com o Paraguai, então ela consolidou seu território. Um grupo rebelde dentro da Argentina, conhecido como federalistas, que no começo tinha o apoio do Solano Lopes, também foi derrotado, então uma certa estabilidade, embora a Argentina também tenha saído endividada da guerra. No Uruguai, aquelas disputas entre blancos, né, e colorados, ela foi amenizada, embora o presidente do Uruguai, Venâncio Flores, tenha sido assassinado em Montevidéu em 1868. Né? A disputa diminuiu, mas não desapareceu totalmente. Para o Brasil, né, talvez a principal herança da guerra seja a dívida. Né? O governo brasileiro ele gastou ali mais de 10 vezes o orçamento anual no conflito. Quem emprestou dinheiro ao Brasil foi a Inglaterra, então foram bancos ingleses que financiaram a, os custos da guerra do Brasil, então o Brasil sai com uma grande dívida do conflito. Outra coisa muito importante, né, que vem nas próximas aulas é em relação ao exército brasileiro. Lembrando, a principal força militar ou força armada no Brasil era a Guarda Nacional que foi criada no período regencial, lá pelo padre Diogo Antônio Feijó. Com a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ele ganhou muita importância, muito investimento. Quando a guerra termina, o exército sai muito fortalecido. E parte de alguns membros das Forças Armadas brasileiras começam a exigir do governo de Dom Pedro II uma maior valorização. Muitos membros do exército, inclusive, defendiam a república como forma de governo. Muitos membros do exército também faziam parte da corrente positivista, né, que considerava a monarquia um modelo de governo atrasado. Então, esse fortalecimento do exército durante a Guerra do Paraguai, esse empoderamento, acabou levando mais tarde, em 1889, ao golpe que derrubou a monarquia no Brasil. Não foi só o exército, as elites apoiaram, o apoio da igreja também, mas o exército foi o protagonista do golpe de 1889, que derrubou a monarquia. Beleza, pessoal? É isso. Espero sinceramente que tenham gostado da aula. Tá? E qualquer dúvida, como sempre, é só mandar nos nossos canais. Só lembrando, né, pessoal, que aparece meu Instagram nos endereços do lado. E ele foi hackeado. Tá? Agora o nome é o mesmo, é professor Fabião e no finalzinho underline. Né? Que um cara que hackeou, ele tá usando minha conta até hoje. Vou ver se eu consigo colocar a imagem dele aqui para vocês verem. Tá? Ele hackeou e não usa como meu nome, não sei porquê. Olha só que nem parece comigo, né? Eu sou muito mais bonito do que ele. Bom, pessoal, é isso. Um abraço, qualquer coisa é só chamar. Beijo, vamos juntos construir a história.